O nosso estudo dessa semana é baseado no sermão que foi pregado pelo reverendo Milton, o ministro da Educação, neste final de semana, e nós fomos tão edificados. O título do estudo é Características do Amor de Deus, baseado na parábola da ovelha perdida, que está em Lucas capítulo 15, do versículo de número 13 até o versículo de número 7. E a introdução está assim: há uma forma do ser humano causar uma festa no céu. Ela pode acontecer quando somos tocados pelo Espírito Santo e temos a nossa vida mudada, nos tornando ovelhas do bom pastor. No texto básico, encontramos o amor, que é um dentre tantos atributos de Deus. É necessário compreender que o amor não é somente um sentimento. Por isso, muitos têm dificuldade de compreender a ordem de amar os inimigos. Amor é mais atitudes do que sentimentos. É dar ao próximo aquilo que ele necessita para experimentar mudança de vida. Por isso, a Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Pensando em amor como atitudes, analisaremos os personagens do texto com a seguinte compreensão: o pastor representa a ação de Deus em seu infinito amor. A ovelha somos nós, os seres humanos, e a ação do pastor é a sua declaração de amor. Sendo assim, a nossa reflexão de hoje será sobre as características do amor de Deus. Vamos à primeira característica, então, desse amor de Deus. É um amor individual. Se você observar no versículo 4 de Lucas 15, ele disse a uma delas, lá está assim, ó: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Veja bem, o pastor ele tinha 100 ovelhas e uma se perde. E ele vai atrás daquela única ovelha perdida. Ele tinha 99 ovelhas no aprisco. Olha como que está a nossa questão. O pastor tinha outras 99 e poderia pensar: logo vão procriar e terei muitas outras ovelhas. Mas foi em busca daquela que estava perdida. Vivemos em um mundo em que somos contados apenas por um número, pelo nosso CPF, pelo nosso RG. Somos mais um na população. Compartilhe. Como Deus valoriza o ser humano? E aí nós temos dois textos aqui de Isaías 40, 26 e de Jeremias 31, 3. Como que o Senhor valoriza? Ele olha para a nossa individualidade. Às vezes nós achamos que nós somos mais um na multidão, mas o Senhor ele está sempre atento para aquilo que é a nossa necessidade. Talvez para os outros aquilo seja uma situação banal, um problema que não existe, mas para nós aquilo é complicado. E Deus olha para a nossa individualidade. O texto aqui de Jeremias 31, 3 diz assim: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Nós somos alvos do amor de Deus. O Senhor te ama, independente da sua história, independente de como você tem vivido até aqui. E o texto de Isaías 40, 26 diz assim: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma vem a faltar. Preste atenção. O Senhor, ele cuida de nós com exclusividade. Se você estiver num lugar rural e à noite onde não tem energia elétrica e você olhar o céu, você vai ver milhões de estrelas. Já pensou a capacidade do nosso Deus de contar todas elas, saber se elas estão todas ali, como elas estão produzindo iluminação, a função delas em todo o universo, saber o nome de todas elas, com tantas estrelas. Assim somos nós, os seres humanos. O Senhor olha com amor, com carinho, para a nossa individualidade, para a nossa
necessidade. E aí a questão 2 está assim, é um amor que busca. Ainda no versículo 4 que nós lemos, diz que ele vai e busca a que se perdeu. E isso é relevante para nós compreendermos. Está aqui assim, ó. A salvação não é obra humana. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Se estávamos mortos, o que um morto faz? O morto não tem vontade própria. O morto não responde, não é? Mas aqui está assim, então, a nossa questão. O morto, ele não responde nada. O amor de Deus veio ao nosso encontro quando estávamos atolados no pecado. Ele usa as mais diversas circunstâncias para nos alcançar, para nos buscar. Ele usa amigos, ele usa muitas vezes crises, ele usa muitas vezes doenças. Comente. Qual circunstância Deus usou para você experimentar a salvação? E aí é importante nós compartilharmos. Como que nós fomos alcançados pelo Evangelho? Talvez Deus tenha usado um amigo próximo, um familiar, ou um momento difícil. Quantas pessoas vieram a Jesus no momento de crise financeira? Quantas pessoas vieram a Jesus no momento de enfermidade? Mas há também quem veio por amor. Alguém que nem passou por uma crise, mas compreendeu tanto o amor de Deus que ouviu o Evangelho e respondeu. As nossas experiências servem para nós encorajarmos uns aos outros e nos fortalecermos e cremos nesse Deus que vai e busca aquele que está perdido. Por difícil que seja essa situação, por maiores que sejam as nossas feridas, as feridas na nossa alma, no nosso coração, Ele vai e Ele resgata, Ele busca e Ele usa as mais diversas circunstâncias. O item 3 está assim, é um amor paciente. Ele diz, ele vai em busca da que se perdeu. Não é da mais saudável, mas é aquela que está rebelde. Lembre-se que Jesus disse que ele não veio para buscar os sãos, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. E aí a questão está assim, o amor paciente se revela na misericórdia. Acontece quando Deus deixa de dar o que eu mereço, porque se nós pecamos, nós merecemos condenação. E diz aqui, se todos nós pecamos contra Deus, o que nós merecemos é condenação, mas Ele usa de graça e nos dá o que não merecemos. Você tem experimentado o amor paciente de Deus em sua vida? Fale sobre a sua experiência. Quantas vezes nós passamos por vales, por desertos, pecamos? Aqui nós colocamos o Salmo de número 103, do versículo 8 ao 10. Esse texto vai dizer que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Nós não suportaríamos. E há pessoas que elas têm dificuldade de uma entrega ao Evangelho, porque às vezes a vida pregressa foi tão difícil que ele fala assim, eu não sou merecedor. E não somos mesmos. Por isso que é de graça, é por misericórdia. Deus, Ele nos alcança, mesmo muitas vezes tão perdidos. A quarta questão é um amor perseverante. Ele vai até encontrá-la. E aqui está assim, muitas vezes desistimos de procurar um objeto quando perdemos dentro de casa, mas Deus é perseverante. Ele vai atrás de nós até nos encontrar. O que você pensa de pessoas que são tão resistentes em se entregar totalmente ao Senhor? O que pode acontecer com elas? Olha, Deus chama, mas há pessoas que resistem a esse chamado. E sabe o que acontece? Às vezes essas pessoas ficam andando em círculo, porque Deus está chamando, mas elas não respondem ao chamado. E aí passam por muitos sofrimentos. Deus muitas vezes Ele quer nos livrar do sofrimento, mas o nosso coração duro nos leva à resistência. Conclusão, o pastor não quebra as pernas da ovelha para ela não fugir mais. Talvez se fôssemos nós seres humanos, iríamos querer punir essa ovelha que fugiu do aprisco, mas ele não faz isso. O que ele faz? Ele a põe em seus ombros. Ele nos tira do caminho de morte, ou seja, da separação eterna dele. O pecado gera separação. Pode-se perceber isso em qualquer nível de relacionamento. O pecado gera a separação de um casal, gera a separação entre pais e filhos,
gera separação entre amigos e irmãos, mas este texto ele está falando de morte eterna. Vale lembrarmos de Adão no Éden. Deus disse: o dia em que você comer do fruto dessa árvore, morrerá. E Adão não morreu naquele momento literalmente, né? Ele morreu espiritualmente. Por isso, Deus tem alegria quando você se arrepende e pede perdão pelos seus pecados. É tempo de abandonar as obras mortas e os caminhos tortuosos. É preciso voltar, deixando o caminho do mal. Assim, haverá festa no céu por um pecador que se arrepende. Pastor Milton, ele teve aqui 6 pontos. E esses últimos 2 que não estão contemplados no estudo, fala da alegria, da festa, do júbilo de um pecador que se arrepende. Eles estão contemplados aqui na conclusão. Que Deus te dê uma semana vitoriosa, um estudo que possa fluir e possa gerar transformação em cada coração. Uma excelente semana, uma ótima célula. Fique na paz.